I'm going to set this box up here to represent that. If God sends a certain spirit among them, that's the only thing that they can work by is the spirit that works among them. Vou colocar esta caixa aqui em cima para representar isso. Se Deus envia certo espírito entre eles, é só através disso que eles podem operar. É pelo espírito que opera entre eles. Now we'll prove to you by the history of the church and by the opening of the seals and the powers that let loose and watch exactly the church responded to the anointing and they couldn't do nothing else. Agora provaremos a vocês pela história da igreja e pela abertura dos selos e os poderes que se soltaram. E observem, exatamente, a igreja respondeu à unção e eles não puderam fazer nada mais. Now, the first of that line, that word, that pure unadulterated word, the second in Thyatira was the ox, and it was a burden, a beast of burden, pardon me, and it was also a sacrificial beast. Agora, o primeiro foi esse leão que rugiu, essa palavra pura e inadulterada. O segundo em Tiatira foi o boi, e era um carregado, um animal de carga, desculpem-me. E era também um animal de sacrifício. And wasn't that exactly the poor little church? Rome had settled down there to 1,000 years of dark ages, and anything that didn't profess to be of the Roman church was put to death immediately. And they had to labor, go from place to place. E não foi essa exatamente a pobre pequena igreja? Roma tinha se estabelecido lá por 1000 anos da Idade Média, e qualquer coisa que não professava ser da igreja romana era entregue à morte imediatamente. E eles tiveram de labutar, ir de uma parte à outra. You Masons, I'll call your attention. You remember the sign of the cross? You know what I'm talking about? Yes. Vocês, maçons, vou chamar a atenção de vocês. Lembram-se do sinal da cruz? Agora, vocês sabem do que estou falando. Now, notice. Now, if you notice, that was packing and preserving that Bible. See? And they had to labor among one another. There you are, the ox. And when it come time, we read it last night, see, when the thing went forth, and the sacrifice come, and they had to go, he said, don't you hurt the wine and oil. Agora note. Agora, se você notar, isso estava carregando e preservando essa Bíblia. Está vendo? E eles tinham de labutar entre si. Aí está o boi. E quando chegou o tempo... Lemos isto ontem à noite. Veja, quando a coisa saiu e o sacrifício veio, e eles tiveram de ir, ele disse, não danifiques o vinho e o azeite. What did they do? They willingly walked up there and died. They didn't be careful because the spirit of the church in that day was sacrifice. Labor. O que eles faziam? Caminhavam voluntariamente até lá e morriam. Eles não se importavam porque o espírito da igreja naquele dia era sacrifício, labuta. And they walked up as freely as they could walk, anointed with the true Spirit of God of that age. And died like heroes of sacrifice. Thousands times thousands. 68 million of them. On the record. Ox. Sacrifice. Oh my. Do you understand it? Yeah. Okay. All right. E eles vinham tão liberalmente quanto podiam, ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus daquela era, e morriam como heróis, um sacrifício, milhares de milhares, 68 milhões registrados. Boi, sacrifício. Oh, que coisa. Vocês entendem? Certo, muito bem. Now sacrifice. It only could labor in that age to combat the great opposition for that 1,000 years. Now, the third beast that went out from the devil was this black horse. See? Agora, sacrifício somente se podia labutar naquela era para combater a grande oposição por aqueles 1000 anos.
Agora, o terceiro animal que saiu do diabo foi este cavalo preto. Está vendo? Now, the third beast went out power from God to combat him. To combat the powers of the black horse was a man, cunning, smart, with the wisdom of God. You know, a man is smarter than any of the beasts. Yeah. He's smarter because he can outwit him, mostly. He's cunning, shrewd. See? Agora, o terceiro animal que saiu, um poder de Deus para combatê-lo, para combater os poderes do cavalo preto, foi um homem astuto, inteligente, com a sabedoria de Deus. Você sabe, o homem é o mais inteligente de qualquer dos animais, está vendo? Ele é mais inteligente porque ele pode ser mais esperto na maioria das vezes. Ele é astuto, sagaz, está vendo? And the age from the dark age now, coming out from the dark age down this other side when this black horse is riding, when they charge for their sacrifices and everything they've done, and money was just, oh, you know how it was. E ele, era a partir da Idade Média, agora saindo da Idade Média, agora este outro lado, quando este cavalo preto estava cavalgando, quando eles cobravam por seus sacrifícios e por tudo o que faziam, e o dinheiro era simplesmente, vocês sabem como era. Now, the next thing went out to combat that was a beast with the face of a man. Smart, educated, shrewd, fine, anointed with that spirit of that day. You notice it? Now he went to combat him with the cunningness of God's wisdom with him. Agora, a próxima coisa que saiu para combater aquilo foi o animal com rosto de homem, inteligente, instruído, sagaz, fino, ungido com aquele espírito daquele dia. Notaram? Agora, ele foi combatê-lo com a astúcia da sabedoria de Deus com ele. That was the age of the Reformation. Martin Luther, John Wesley, and so forth. See? It was the Reformation. Zwingli, and who all? Knox Calvin, and who all? See? Went out. It was a cunningness. Now you watch. Exactly from the dark age, from the Reformation, this way, watch, it was the shrewdness of man. Aquela foi a era da Reforma. Martinho Lutero, João Wesley e assim por diante. Vejam, foi a Reforma. Zwingli e todos aqueles, Knox, Calvino e todos aqueles, vejam, saíram. Foi uma astúcia. Agora observem, exatamente desde a Idade Média, desde a Reforma, nesta direção, observem, foi a sagacidade do homem. You drop your windows just a little bit, I'll be people getting kind of a little warm, maybe in there. If you just pull the windows down just a little bit, because I know if me staying here preaching getting hot, I know you're bound to be out there. Se vocês abaixassem suas janelas só um pouquinho, creio que as pessoas estão ficando com um pouco de calor. Sim, talvez aí. Se vocês abaixassem as janelas só um pouquinho, porque eu sei que eu aqui em pé pregando estou ficando com calor, sei que vocês aí, sem dúvida, vão ficar. Notice, it was the shrewdness of man. Now, do you understand that third beast that Satan sent out, he becomes shrewd too. What? Measure wheat for a penny. 3 measures of barley for a penny. See? Bem, notem, foi a sagacidade do homem. Agora vocês entendem? Aquele terceiro animal que Satanás enviou, ele se tornou sagaz também. Observe, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Está vendo? Oh, my. See, the money-making scheme, the shrewdness to get the gold of the world and the wealth brought into it. It's exactly to fulfill. Oh, que coisa! Está vendo? A exploração de dinheiro, a sagacidade para obter o ouro do mundo e a riqueza trazida para dentro disto. Isso é exatamente para cumprir. That's what began to charge for prayers and for made a place called purgatory, played their ancestors out, and you had to will your deeds and everything, your property. The church state was the same, and the church taking your property over. Foi por isso que começaram a cobrar pelas orações e por
criaram um lugar chamado purgatório e tiravam seus antepassados por meio de reza. E, você tinha de passar a escritura dos bens e tudo mais, suas propriedades. A igreja e o Estado eram a mesma coisa, e a igreja tomava posse de suas propriedades. And don't you see some of these evangelists this day still has that same anointing on them? That's right. Making old people give up their pensions and deed their homes over to certain things. Why, brother, I don't want to get on that, see? But now, I stay right with this. I look back to see where I'm going. E você não vê que alguns destes evangelistas, neste dia, ainda têm essa mesma unção sobre eles? Fazendo pessoas de idade doar sua pensão e passar a escritura de suas casas para certas coisas. Ora, irmão, eu não quero entrar nisso, veja. Mas agora vou permanecer só com isto. Eu olho para trás para ver para onde estou indo. Now notice, that man, that's up to them. That's up to them. I don't have one thing to do with me. I'm just responsible for this here. Agora note, esses homens, isso é com eles. Isso é com eles. Isso não tem nada a ver comigo. Só sou responsável por isto aqui. Now, notice, the beast come to combat it now was man, and we all know that this beast of man, this power of man in his intellectuals, recognize that kosher that Martin Luther had in his hand when he was climbing those steps. Agora note, o animal que veio para combatê-lo agora foi o homem. E todos sabemos que este animal, do homem, este poder do homem, em seu intelecto, reconheceu que aquela hóstia que Martinho Lutero tinha na mão, quando ele subia aqueles degraus, He said, "This is the blood of Jesus Christ. This is the body of Jesus Christ." And Luther threw it down and said, "It's bread and wine." It's not the body of Christ, because it's been exalted and sitting at the right hand of God, making intercession. See? Wisdom. Man. diziam, este é o sangue de Jesus Cristo, este é o corpo de Jesus Cristo. E Lutero jogou isso por terra e disse, é pão e vinho, não é o corpo de Cristo, porque ele foi exaltado e está assentado à destra de Deus, fazendo intercessão. Veja, sabedoria. Veja, homem. And when John Wesley come along, after Zwingli had come in, and Calvin, and they got the church to a place on security till they didn't want more revivals. Whatever was going to be is going to be. That was all. And they just lived any kind of lives. E quando João Wesley veio, depois que Zwinglio tinha vindo e Calvino, e eles levaram a igreja a tal ponto de segurança que não queriam mais reavivamentos. O que será, será. Era tudo. E simplesmente viviam qualquer tipo de vida. The Lutheran Church is so twisted. And the Anglican Church, oh my, the whole country become corrupt, just like it is now. The churches are twisted up. A igreja luterana está tão torcida e a igreja anglicana, oh, que coisa! O país inteiro ficou corrompido, do mesmo modo que é agora. As igrejas tinham ficado torcidas. When King Henry VIII come into England and after Bloody Mary and all these things taking place, and then the church was so full of violence and corruption, many claiming Christianity and living with 4 or 5 wives or doing anything they wanted to do and carrying on in filth. Quando Henrique VIII tornou-se rei da Inglaterra, e depois Maria a Sanguinária, e que todas estas coisas aconteceram, e então a igreja estava tão cheia de violência e corrupção, muitos afirmando o cristianismo e vivendo com 4 ou 5 esposas e fazendo qualquer coisa que queriam e se comportando indevidamente e imundície. John Wesley, studying the scripture and watching it, it was revealed to him that the blood of Jesus Christ sanctifies the believer. And you shouldn't. Then what did he do? He come out in another reformation. He saved the world in his day like Luther did. See, what was it? That man-beast power going on. João Wesley, estudando a Escritura, observando-a,
foi-lhe revelado que o sangue de Jesus Cristo santifica o crente. E você não deveria... Então, o que ele fez? Surgiu com outra reforma. Ele salvou o mundo em seu dia, como Lutero salvou. Está vendo? Que foi isto? Aquele homem, poder animal, saindo. Give man wisdom of understanding that the thing is wrong. That isn't the blood of Jesus Christ. That isn't the body of Jesus Christ. That represents the body. Yeah. Dá ao homem sabedoria, de entendimento, de que a coisa está errada. Isso não é o sangue de Jesus Cristo. Isso não é o corpo de Jesus Cristo. Isso representa o corpo. Está vendo? That's a still great fuss between Catholic and Protestant now. It's the only thing you can't get together on right now. So everything else they can get together on but that. These councils are having, notice, now, but this, they couldn't get together on that. Isso ainda é uma grande polêmica entre católicos e protestantes agora. Essa é a única coisa sobre a qual vocês não conseguem chegar a um acordo agora mesmo. Sobre tudo mais, eles conseguem chegar a um acordo, exceto isso. Nesses concílios que estão tendo. Note agora, mas eles não conseguiram chegar a um acordo sobre isso. See? The one is the blood, and it says it's a literal blood, that the priest has the power to change this bread to the literal body of Christ. That's what the little tabernacle is in the church, you know. Está vendo? Aquilo que é o sangue, e dizem, é o sangue literal que o sacerdote tem poder de transformar este pão no corpo literal de Cristo. Isso é o que o pequeno tabernáculo é na igreja, vocês sabem. That's the reason they make signs and any kind of a pagan offer is they go by, you know, and bow themselves and tip their hats and so forth. That is not to the building, it's to that kosher that's in the tabernacle. And notice how Satan shrewdly pulled that. É por isso que fazem sinais e qualquer tipo de oferenda pagã quando passam em frente, vocês sabem, e se inclinam, e cumprimentam com o chapéu e coisas tais. Isso não é em reverência ao edifício, é aquela hóstia que está no tabernáculo. E notem como Satanás sagazmente veio com isso. But see, at that time upon the man's being, see, God put a spirit of wisdom upon man to understand that's wrong. Amen. Now that was to combat the third beast that had got the church so corrupt that he was riding that it was terrible. Mas veja, naquele tempo, sobre o ser do homem, veja, Deus pôs um espírito de sabedoria sobre o homem para entender que isso estava errado. Agora, isso foi para combater o terceiro animal que tinha deixado a igreja tão corrupta que ele estava cavalgando, que foi terrível. The reformers. What did they do? Then in the reformers' age, they brought the church from its pagan ceremonies of idolatry back to God again. See, that's what the beast went forth, that cunning man rider to do it. Os reformadores, o que fizeram então, aqueles nas eras dos reformadores? Eles trouxeram a igreja de suas cerimônias pagãs de idolatria de volta a Deus novamente. Está vendo? Foi para isso que o animal saiu, aquela astúcia do homem, o cavaleiro, para fazer isto. Now, but read now, verse 3, and Revelations 3 and 2 just a minute. I got it marked down here for some reason. Now, comes in now, the Lutheran age and the Reformers' age. Revelations 3 and 2. Agora, mas, leia agora o versículo 13 ou Apocalipse 3, 2, só por um minuto. Agora, anotei isso aqui por algum motivo. Agora, isto entra agora a era luterana na era dos reformadores, de Apocalipse 3, 2. What they did, they organized, as soon as Luther got his church started on, he organized it. All right, same thing Wesley did. Same thing Pentecost did. Exactly, organize it. And what do? They take up the same system that they come out of. See? O que eles fizeram? Eles organizaram. Então, logo Lutero deu início à sua igreja, eles a organizaram. Muito bem. A mesma coisa que Wesley fez, a mesma coisa que os pentecostais fizeram. Exatamente, organizaram, né? E o que eles fazem? Adotam o mesmo sistema do qual saem. Está vendo?
Now watch this Revelation speaking to this Sardis church, to the angel of the church is the first verse, of course, see? Now, agora, observe isto. Apocalipse, falando desta igreja de Sardes. Ao anjo da igreja, é o versículo 1, claro, está vendo? Muito bem. Be watchful and strengthen the things which remain. Sê vigilante e confirma o restante. That is the word that you've been taught. Isto é, a palavra que lhe foi ensinada. See the things that remain that are ready to die. Veja, o restante, que estava para morrer. He's right then ready to start back in an organization just like the Catholic Church you come out of. See? For I have not found thy works perfect before God. Ele está aí mesmo, pronto para começar a voltar a uma organização, exatamente como a Igreja Católica da qual saiu, está vendo? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. There you go. There it goes right back again. Don't you see why organizational systems is wrong? Who started it? Did God? Did the apostles? The Roman Catholic Church did it. Now, just let any historian say different. It's not there. Aí está lá vai ele, de volta novamente. Não vê por que os sistemas organizacionais estão errados? Quem criou isto? Foi Deus? Foram os apóstolos? A Igreja Católica Romana criou. Agora, que qualquer historiador diga diferente, não se encontra. They are. They say they're the mother church, and they are. But they organize the thing and put a system with man's head to it. Amen. We didn't take one man like they did. We take a whole council of men and put them together. Amen. And then you really got a confusion. That's right. Eles dizem que são a igreja-mãe e são. Mas eles organizaram a coisa e estabeleceram um sistema com o homem como cabeça. E nós não tomamos um homem como eles fizeram, nós tomamos um concílio inteiro de homens. Os juntamos e então realmente temos uma confusão. Isso mesmo. How can a council anyhow? It's just like we think democracy's right. I believe it is too, but it'll never work right. It can't. With a bunch of rickies around here to run it, how in the world are you going to get it right? You can't. Notice, the real thing was a godly king. De qualquer forma, como pode um concílio? É como nós achamos que a democracia é certa. Eu também creio que é, mas ela nunca funcionará corretamente. Não pode. Com um bando de modernistas por aí para liderá-la, como afinal de contas vai dar certo? Não pode. Note, a coisa verdadeira era um rei piedoso. Notice the beast. The third beast now was the cunningest of a man, and he represented the reformers that went forth. Note, o animal, o terceiro animal agora, era a astúcia de um homem, e ele representava os reformadores que saíram. From the idol of taking, say, this is the bread, this is the wine. See, the Antichrist has still got something symbolized as Christianity. He's got to, because he's against, you see. Da idolatria de tomar, digamos, este é o pão, este é o vinho. Veja, o anticristo ainda tem alguma coisa que simboliza o cristianismo. Ele tem de ter, porque ele é contra, veja. And then if he's got to be against something, if he come all along and say, well, I'm a Buddha. Well, that has got nothing at all to do. That's just a heathen to begin with. E então, se ele tem de ser contra alguma coisa, agora, se ele sempre viesse dizendo, eu sou Buda, bem, isso não teria nada a ver. Todos fazem assim. Para começar, esse não seria mais que um pagão. But the Antichrist is cunning. He's got all kinds of things that represents Christianity there. Only got off on the other side something against the original doctrine of it. See, that's what makes him Antichrist. See? Mas o anticristo é astuto. Ele tem todos os tipos de coisas que representam o cristianismo ali. Só que saíram pelo outro lado. Alguma coisa contra a doutrina original dela. Veja, é isso que o torna anticristo. Está vendo? So the reformers, when the beast went forth in the form of a man to combat that, now don't forget this, class, don't forget it. See? Remember it all the days of your life. See? These beasts are correct.
It's thus saith the Lord. See? Assim, os reformadores, quando o animal saiu na forma de um homem para combater isso. Agora, não se esqueça disto, classe, não se esqueça disto. Está vendo? Lembre-se disto todos os dias de sua vida. Está vendo? Estes animais estão certos. É assim diz o Senhor. Está vendo? Notice, idolatry brought the man beast went forth with the power of God by wisdom that God gave him and brought the church from idolatry back to God. Note, a idolatria trouxe o animal. Homem saiu com o poder de Deus, pela sabedoria que Deus lhe deu, e trouxe a igreja da idolatria de volta a Deus. But we find out in that same church age, when they started to denominate to do the same thing that they did in the beginning, Rome did, now she's going to make daughters to that church. Mas nós verificamos que nessa mesma era da igreja, quando começaram a se denominar, a fazer a mesma coisa que fizeram no princípio, que Roma fez, agora ela vai fazer filhas àquela igreja. And what does she say? Said now that I haven't found you perfect and you got the strength in that little strength you got left. Now, listen to him warn him in Revelations again, 3:3. I believe I got it just a few minutes ago. E o que ela diz? Disse, agora que tu és, não te achei perfeito, e tens de confirmar essa pequena força que tens de resto. Agora ouçam-no adverti-los em Apocalipse novamente 3:3. Tomemos, bem, creio que já li faz só alguns minutos. Remember from how thou hast received and heard and hold fast and repent. Just, in other words, remember that you come out of such a corruption as that. Amen. See? Lembra-te desde o que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Somente de outra maneira, lembra-te de que saíste de tal corrupção como essa. Está vendo? And, look here, if therefore thou shalt not watch, I will come unto thee as a thief. And thou shalt know, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. E, olha aqui, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. On down he's going to move the candlestick, see. So, that's it. What is the light of the church? Adiante, ele vai mover o castiçal, veja. Assim é isso. Que é isto? A luz da igreja. And she went right into the same organizational system of pagan darkness that she come out of. And there she remains today. Well, honest-hearted people thinking that that's the truth, just the same as Catholics are, and the Protestants laugh at the Catholic when it's a 6 of one and a half a dozen of the other, exactly according to the Lord. Man's wisdom. E ela entrou diretamente no mesmo sistema organizacional de trevas pagãs do qual tinha saído. E aí permanece hoje, com pessoas de coração sincero, pensando que essa é a verdade, do mesmo modo que os católicos estão. E os protestantes riem dos católicos quando é 6 de um e meia dúzia do outro. Exatamente, conforme a palavra. A sabedoria do homem. Now, notice. Oh, how I love this. Listen to him now, warn him. Now you perfectly agree, every one of you. Agora notem. Oh, como amo isto. Ouçam-no agora, adverti-los. Agora vocês concordam perfeitamente, cada um de vocês? Now, if you don't, write me a question, that those beasts are exactly identified in each age as the Bible has identified them here. Amen. That's exactly what they've done. Their history shows what they've done. We look right here and see what they've done. Agora, se não concordam, escrevam-me uma pergunta. Esses animais estão exatamente identificados em cada era como a Bíblia os identificou aqui. Foi exatamente isso que eles fizeram ali. A história mostra o que eles fizeram. Nós olhamos aqui e vemos o que eles fizeram. And here them beasts, I never knew that before. I was just sitting there, I could just see it moving up there just the same as you're looking at me. And it's got to be right. Amen. Because it's right here with the Bible, so how are you going to do anything else but say it's right?
E aqui, esses animais, eu nunca soube disso antes. Eu estava sentado ali. Eu pude ver isso movendo-se ali em cima do mesmo modo que vocês estão olhando para mim. Estão vendo? E tem de estar certo, porque está bem aqui com a Bíblia. Deste modo, como vocês vão fazer alguma outra coisa, a não ser dizer que está certo? Notice. Now, the fourth beast that was sent forth to combat the Antichrist in this last beast. Are you ready? Amen. The last beast that was sent forth, or the last power to combat the Antichrist, who was against the teaching of God, the Antichrist, was an eagle. See? The fourth living beast was an eagle. Notem. Agora o quarto animal que foi enviado para combater o anticristo neste último animal. Vocês estão prontos? O último animal que foi enviado, ou o último poder para combater o anticristo, o qual era contra o ensino de Deus, o anticristo, foi uma águia. Estão vendo? O quarto animal vivente foi uma águia. I used to study the scriptures. Is the eagle, and in the Bible, the last age was an eagle age, and God likens the eagle to His prophets. Amen. See, now watch. The last age, the eagle age, a revealer of the true word. Amen. See? Agora, somente estudem as eras, estudem as escrituras. É a águia. E na Bíblia, a última era foi uma era de águia. E Deus compara a águia a seus profetas. Estão vendo? Isto, agora observem. A última era, a era da águia, um revelador da verdadeira palavra. Estão vendo? Before God moves to action, like He did in the days of Noah, He sent forth an eagle. When He brought Israel and Pharaoh's army was ready to go, He sent an eagle. Every time He sends an eagle at the last end of it. Antes de Deus entrar em ação, como fez nos dias de Noé, Ele enviou uma águia. Quando Ele trouxe Israel e o exército de Faraó estava pronto para ir, Ele enviou uma águia. Toda vez, Ele envia uma águia no final, no fim disso. And here He sends an eagle again. That's exactly with the word, so how can you make it anything else? He sends an eagle. Why? A revealer of the truth that's been fallen all through the age. E aqui Ele envia uma águia novamente. Isso está exatamente conforme a palavra. Assim, como você pode tornar isso uma outra coisa? Envia uma águia. Por quê? Um revelador da verdade, a qual tem decrescido do transcorrer de toda a era. So how in the world could the ox or the man or whatever a beast was riding, how could it ever be revealed until the eagles come? They had their place. They were godly sent beasts, just the same as anybody else was. Assim como é que poderia o boi ou o homem ou qualquer animal que estivesse cavalgando, como ele poderia chegar a ser revelado até que a águia viesse? Eles tiveram o seu lugar. Eles foram piedosos, animais enviados, exatamente como qualquer outro foi. The lion, that was original. That's where the Antichrist come up and combat. Then he raised up another power. He sent a power to meet it. Then he raised up another power. He sent another power to meet it. And then the last power, he brings down the eagle to restore the children back to the original faith again. Hallelujah. The eagle age. O leão, que foi o original, foi aí onde o anticristo subiu em combate. Então ele levantou outro poder. Ele enviou um poder para enfrentá-lo. Então ele levantou outro poder. Ele enviou outro poder para enfrentá-lo. E então, no último poder, ele faz descer a águia para restaurar os filhos à fé original novamente de seus pais. A era da águia. Then you notice there's no more beast. That's all of it. That's the end.
Now, if you would take now Revelations 10:1-7, I've been referring to it. Remember, in the last messenger's age, see, what was to happen? All of the mysteries of God would be revealed. The eagle. Então, note, não há mais animais. É só isso. Esse é o fim. Agora, se você tomasse agora Apocalipse 10, 1, 7, tenho me referido a isto. Lembre-se, na era do último mensageiro, veja, que havia de acontecer? Todos os mistérios de Deus seriam revelados à águia. Amém. Now you see the four beasts that rode? That was perfectly right. You believe that? Amen. And now here's each age or each power that rode behind it, and there is the scripture that shows what the enemy's rider did. That's been revealed in these seals. Agora vocês veem os 4 animais que cavalgaram. Isso foi perfeitamente correto. Vocês creem nisso? E agora aqui está cada era ou cada poder que cavalgou atrás dele. E aí está a escritura que mostra o que o cavaleiro do inimigo fez. Isso foi revelado nestes selos. And also has been revealed now that each beast power that God sent out to combat it hits exactly on the dot, up to the eagle time. Amen. Now, if this is the last time, there'll come an eagle. Right. And to that, E também foi revelado agora que cada animal, poder que Deus enviou para combatê-lo, acerta em cheio até o tempo da águia. Agora, se este é o último tempo, virá uma águia, certo? E fará isso. now remember, now in the days that the lion came, the original word, about 1/100th of them listened to the lion. In the days that the ox came, just a teeny little drop of them listened to the ox message. Agora lembrem-se. Agora, nos dias em que o leão veio, a palavra original, cerca de 1/100º deles deu ouvidos ao leão. Nos dias em que o boi veio, só uma pequenina minoria deu ouvidos à mensagem do boi. In the days that the man come, he worked among man, you see? So he was shrewd. He got a little group out, and what did he do? Satan seen that, so he just sends them right back and marries them into it. Nos dias em que o homem veio, ele operou entre os homens, veja, de modo que ele era astuto. Ele tirou um pequeno grupo. E o que eles fizeram? Satanás viu isso de modo que simplesmente os enviou de volta e fez que se casassem com isso. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By